Olá, segundos anos. Vamos à atividade de matemática de 26 a 30/10? Facinho também essa atividade. Vamos lá? A gente nessa semana vai estudar os números naturais, horas e minutos, situações, problemas, gráfico, tabela. Também assuntos que a gente já viu, é só relembrar. A gente tem que prestar atenção para assistir primeiro lá o vídeo de explicação da aula, gráfico e tabela, né? Horas e minutos, gráfico e tabela, a explicação no WhatsApp e esse vídeo aqui. Lembrando que os números naturais, vamos lá. Quando contamos objetos um a um, usamos a sequência dos números e sempre será a mesma. A sequência começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e é infinitos números. Não tem fim, porque os números são infinitos. E aí, eu peguei uma parte dessa sequência, não comecei do 0, mas eu peguei uma parte da sequência, que ela também não muda. E quero que você escreva, completando a sequência até o 130 aqui. Então, o que é que você tem que fazer? Olhar o primeiro número, aqui é 101, e vai colocando qual vem depois, até chegar o último daqui, 130. E depois você vai responder. Quando você terminar aqui, você vai olhar e responder. O número que vem antes do 115 é... Aí você olha aqui, qual vem antes? Coloca aqui. O último número da segunda linha é... Então, a gente conta a primeira linha, segunda linha, olha o último número e vai dizer qual é, depois que estiver pronto. O número que fica entre 23 e 25 é entre, significa no meio. Então, qual número fica no meio deles aqui? E aí você escreve aqui. E aí a gente continua com horas e minutos. Quem assistiu a aula já tá fera no relógio lá. Então, horas e minutos. Lembrando, a hora e o minuto são para medir o tempo marcado pelo relógio. O dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos. Existem dois tipos de relógio, o relógio digital e o relógio analógico. E aqui é o analógico. Esse geralmente, o analógico nos celulares usa o relógio analógico. Também tem no celular o relógio digital, mas geralmente aparece o relógio digital. E aqui eu mostrei para vocês, aqui tem o 23, que são 23 horas. Como não tem, só tá 00 nos minutos, a gente não precisa escrever os minutos. E aqui é a hora, aqui é o minuto. No relógio digital, onde é a hora? Para onde a seta pequena está apontando. Onde é os minutos? Para onde a seta grande está apontando. Então, a hora tá aqui e os minutos tá aqui. A hora 7 horas, e a gente sabe, porque eu mostrei lá na aula para vocês, para quem não lembra, que os minutos, ele está, é outra sequência de números, que como se tivesse aqui outra sequência de números, e aqui dá certinho o número 30, então é 7 horas e 30 minutos, então os ponteiros pequenos indicam as horas, os ponteiros grandes indicam os minutos, e aqui você vai fazer justamente isso. Olhar para onde os ponteiros estão apontando e marcar. Aqui eu coloquei para vocês os dois pontinhos que tem que ter no relógio digital. Nesse eu não coloquei, então você tem que colocar em todos os que eu não coloquei. E colocar a hora certa. Nesse aqui eu vou fazer esse para vocês. Então aqui o pequeno está apontando para o 10, então são 10 horas. E o grande está apontando para o 12. O 12 é como se tivesse o 00 em cima. Realmente 10 horas em ponto. E assim vocês façam os outros também. Agora, vamos à próxima folhinha. E é a continuação de atividades sobre horas. Observe as horas corretamente e coloque conforme o modelo. Então, meu modelo está falando o quê? Que eu vi que horas são e escrevi ao lado. Então, aqui nesse relógio, o pequeno está apontando para o 7, o grande para o 12. Então, são 7 horas. Aqui, o pequeno está apontando para onde? O grande para onde? Aí, você vai escrever aqui. Esse relógio digital, que hora tem aqui? Aí, você escreve aqui. O analógico e o digital. E vocês vão escrevendo assim.
situações, problemas. Significa que a gente vai lembrar que é um problema matemático com informações para serem descobertas, a professora errou aqui, e resolvidos. Descobertos e resolvidos com desenho ou com contas de adição e subtração. Então, o que você vai ter que fazer? Ler o problema e resolver. Eu ensinei para vocês já como se resolve o problema, já nas aulinhas. Então, vamos lá. A gente tem que ler as informações, circular onde tem números, falando sobre números e quantidades, e grifar a pergunta para conseguir resolver. Eu vou fazer isso aqui e vocês depois resolvam em casa. Então, ó, onde tem números aqui? O Felipe tem 27 bolinhas de gude, ganhou 52 bolinhas. Quantas bolinhas de gude ele ganhou? Então, a pergunta é, quantas bolinhas ele ganhou? Então, você pode fazer por desenho ou por continha. Ana fez 13 atividades e ainda faltam 16 para fazer. Quantas atividades Ana tem no total para fazer? Então, você tem que responder isso. Quantas atividades ela tem no total para fazer ainda? Num caixote havia 148 maçãs e apodreceram 36. Quantas maçãs sobraram? Eu sei que vocês gostam de desenhar, mas nesses problemas eu aconselho fazer já com os números, com as continhas de adição ou subtração, porque os números já são um pouco altos, senão vocês vão, imagina desenhar 148 maçãs e vocês conseguem fazer as continhas, tá bom? Vamos lá então, a última dessa semana, dessa folhinha de matemática, que é gráfico e tabela. Lembrando, é uma forma de organizar informações para comparar as quantidades ou entender melhor. Então, aqui a gente organizou, eu peguei esse gráfico que mostra organizações de dinossauros. Observe a sequência de dinossauros da coleção do Noam entre a sua turma do primeiro ano. Então, aqui são os dinossauros preferidos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 dinossauros preferidos deles. E aí você vai olhar essas quantidades que são o que está pintado. Aqui o que está pintado é a quantidade de votos que recebeu cada dinossauro. E anotar os dados dessas informações aqui. Primeiro, qual o título desse gráfico? Igual o texto, a gente olha lá em cima no gráfico, não na pergunta aqui. Lá em cima, qual será o título desse gráfico? Então, aí você vai lá grifar o título e escreve aqui. A quem se dirigiu a pesquisa? Então, para quem? Quem estava sendo pesquisado aqui? E aí, aqui tem a informação, aí você escreve aqui. Qual o número de alunos da pesquisa? Eu só vou saber essa quantidade se eu contar todos esses que estão pintados. Aí eu coloco aqui. E aqui, por último, você vai botar a quantidade de cada um. Então, quantos gostaram deste? E responde aí. Qualquer dúvida é só perguntar para a professora, tá bom?